Amados, graça e paz. Continuamos na dinâmica do Espírito Santo. Espero que todos estejam bem, com saúde. Estávamos falando na semana, no último encontro, sobre dons do Espírito e especificamente dons de ministério. Continuaremos falando sobre dons de ministério. Eu podia chamar isso de parte 2 ou parte B, porque eu quero abordar outros dons. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós vimos no nosso último encontro, falamos sobre dom de apóstolo, que a gente enfatizou bastante para deixar bem claro que apóstolo é enviado do... Falamos sobre dom de profetas e continuaremos falando. Falaremos hoje sobre falaremos também sobre evangelista, pastor, mestre, sobre o dom de evangelista. Dom de evangelista. Gente, é maravilhoso esse dom. Por quê? A pessoa que tem esse dom, ela tem uma compaixão especial pelos pecadores perdidos. 1 Coríntios 9:16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Eu vou ler ainda o 17. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. É olhar para as pessoas com o olhar de Jesus e entender que se elas não tiverem uma oportunidade de salvação, elas vão acabar na condenação. Antes de tudo, amor pelas almas perdidas. Mas o Atos 1:8 é para todo mundo. Sim. Mas algumas pessoas vão ter uma particularidade. Eles vão ter uma facilidade, uma espontaneidade na abordagem de pessoas. Vai ser algo natural. Atos 17, de 22 a 31. Atos 17, de 22 a 31. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, veja que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e o Senhor dos céus e terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem a toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência dele e Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra, feita por arte ou imaginação de homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha a mensagem que Paulo pregou. E Deus foi dando sabedoria. E Deus foi dando as palavras para Paulo. Aí você pode dizer: mas ele já tem sido instruído aos pés de Gamaliel, já tinha um conhecimento, já tinha uma cultura. Mas ele estava aqui, no meio dos atenienses, tá? No meio não era da cultura judaica. Era de uma outra cultura. E usou a cultura deles para anunciar o Evangelho a eles. Perdão.
E algumas vezes Deus pode dar esse dom para você? Pode. Em algum momento você vai usar você, mesmo que diante de autoridades, mesmo que diante de pessoas importantes, ou mesmo diante de pessoas sem a menor importância. Mas vai colocar a palavra certa, na hora certa, no momento certo, que vai ser a chave para que o Espírito Santo entre naquela vida e aquela pessoa venha ao conhecimento pleno de Jesus. É assim que o Espírito Santo faz. Por que não está fazendo em muitas vidas? Porque tem muita gente que não conhece e não imagina o que o Espírito Santo pode fazer numa vida totalmente entregue nas mãos dele. E resultado extraordinário, como fruto da pregação. Nesse caso, tá? E também no primeiro dia, no discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, 3.000 se converteram. Dom de evangelista. Billy Graham. Aquele homem falava no estádio e as pessoas simplesmente, o seu coração, compungiram-se em seus corações e voltavam para Deus. É assim que funciona. Porque o dom é dado para alguns. Ah, mas e se eu falar, o Espírito Santo pode me usar? Pode. Mas eu não tenho muito preparo, eu não sei muito... Uma ocasião eu entreguei um folheto para uma mulher no trem. Me lembro como se fosse ontem. E aquele folheto e o Espírito Santo falou, entrega. Entrega o quê? Coisa da minha cabeça. O folheto ficou muito claro para mim. Um folheto só. Está no meu bolso por acidente. Entrega aquele folheto. Entreguei o folheto para a mulher. Aquela má vontade, né? Vergonha, medo, precaução, sei lá. Todas as coisas que você pode imaginar que atrapalham a atuação do Espírito Santo, eu estava naquele momento. Entreguei o folheto e não falei nada para a mulher. Olha uma mensagem para você. Ela virou, leu, ela pegou a mensagem e quase que comeu a mensagem. Era exatamente o que eu precisava, nesse momento. É a palavra que eu estava esperando e precisando. Uma mensagem para você. Ah, o Espírito Santo agiu? Ele agiu. Por quê? Quem faz a obra é Ele. Não é você e não sou eu. Nós não mudamos o coração de ninguém, nós não mudamos a vida de ninguém. Nós não convencemos ninguém. Por mais conhecimento, por melhor que seja a sua homilética, por melhor que seja o seu discurso, por melhor que você consiga colocar as palavras de maneira, ou usar os tempos dos verbos, ou os plurais, isso não muda a vida de ninguém. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A única coisa que tem que fazer é anunciar, é falar. E se o Espírito Santo quiser fazer, ele faz. É assim que funciona. Você está fazendo a sua parte enquanto vai ao cabeleireiro, ao escritório, à fazenda, à escola, à faculdade, à fábrica, à roça, etc. Em Mateus 28, 19, Jesus disse que deveríamos fazer isso. Pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o mais legal, ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Simples assim. Então você faz, se acontecer, Espírito Santo. 1, 2, 3, 4, opa! Identificou o seu dom. Você é um evangelista. Deixa Deus te usar. É assim que funciona. Dom de pastor. A gente tem uma dificuldade com essa história de dom de pastor, porque nós achamos que pastor, ele tem que ser administrador de igreja, tesoureiro, capelão, psicólogo, e por aí vai. É por isso que na nossa igreja nós temos uma equipe. E cada um ali aplica o seu dom.
exercita o seu dom. Tá? E numa igreja que tem arrolados mais de 1000 membros, se o pastor tivesse que visitar cada família, digamos que ele consiga fazer 3 visitas por dia, decente, né? Se for falar, oi, eu vim aqui, tudo bem aí? Valeu. Aí não é visita. Conhecer a família, conversar com a família, encontrar com a família. Geralmente, família que trabalha vai ter que ser à noite. Se o pastor quiser visitar 1000 famílias, e você considerar que ele vai visitar todo dia à noite, lógico que tirando sábado e domingo, ele vai levar 3 anos e 3 meses para visitar 1000 famílias. Nós temos mais de 1000 membros na igreja. Então aquela visita pastoral, graças a Deus que surgiu a oportunidade do pastoreio virtual. Pelo menos algumas vidas estão sendo alcançadas e pastoreadas. Temos os pequenos grupos, temos a escola bíblica dominical, está virtual como os pequenos grupos, mas vamos voltar. Temos as nossas reuniões dos grupos, e aí acontece o pastoreio. Algumas pessoas que têm o dom de pastor, vai ser nessa ocasião que vai pastorear. Vai ter o cuidado especial com as vidas. Vai cuidar, acolher, abraçar, envolver, caminhar junto. Isso é pastoreio. Ah, mas isso não é discipulado? O discipulado vai mais além. Porque o discipulado você vai ter que estar ensinando. No pastoreio você vai ajudar numa situação e a pessoa vai caminhar sozinha. Ele faz o uso de sabedoria pacificadora. Pacifica. Não vai estar, ele não apaga incêndio com gasolina. Toda família tem seus incêndios. E às vezes tem incêndio dentro da igreja. Alguns irmãos esquecem que estão no ambiente igreja e querem defender as suas teses. Teses, raciocínios, ideias, valores. E acha que defender dentro da igreja é quando você se supera o seu adversário. E o irmão passa a ser o adversário. E às vezes precisa da intervenção do pastor dentro da igreja. E outra coisa, gente fazendo a obra de Deus. Aí que você percebe quando o cara é pastor. Quando alguém tem o dom, ou aquela mulher, ou aquele homem, tem o dom do pastor. Pastoreio. Quando é ouvinte, atencioso e paciente. Meu irmão, minha irmã, quando você fala, bom dia, tudo bem? Se a pessoa começa a contar, você fala, mano, não era isso que eu queria, só que eu só cumprimentei por educação. Já deu que não é o seu dom. Ouvinte, ouvir, abraçar, fazer um cafuné do irmão, a irmã, abraçar como pai, como amigo, como irmão. Apesar que algumas famílias aí essa referência é horrorosa, né? Mas a ideia é de família saudável, né? A igreja é uma família, é para ser uma família saudável. Na verdade, não se assuste com as atitudes de algumas pessoas. Porque na igreja são todos doentes. Quem é que precisa de médico? São os doentes. Quem é que precisa de remédio? São os doentes. Quem é que precisa da igreja? São os doentes. São aqueles que têm problemas, são aqueles que têm dificuldades, são aqueles que passam por lutas, passam por tribulações, e muitas vezes o que eles precisam é apenas de um ombro amigo ou de uma palavra amiga para dizer, eu te amo em Jesus. Prática. Preencher as condições bíblicas para o exercício do pastorado é bem complicado. Dá uma olhadinha o que diz lá Timóteo 3, do 1 até o 7. Timóteo 3, de 1 até o 7. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, aqui no caso, quando a palavra está bispo, né? Do grego ele vem o episcopo, tá?
descreve uma pessoa com a função pastoral e é a mesma que é usada no versículo 2. Tá? Deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo, no caso pastor aqui, que a palavra é pastor, tá? Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento. Aliás, apegado ao vinho nem violento é para toda igreja, né? Mas sim, amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Simples assim. Tem que ter esse tipão, com essas pequenas qualidades. Mas vai fazer, ainda bem que é só para pastor. Não, isso não é só para pastor. Característica de todo crente, né? Toda pessoa que é representante, embaixador de Jesus, que representa o reino de Deus, que já não é mais morador, cidadão desse mundo, é cidadão dos céus. Mas os pastores têm que ter essas características. Ah, mas então e se eu tivesse essas características, se eu sentir que eu sou alguém como isso lá, olha o que diz em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A grande sacada aqui é, eles cuidam de vocês. Cuidam de vocês. Faz uso de sabedoria pacificadora, que é lá em Tiago 3,17. Ouvinte atencioso. Tito 1, 5 e 9. Tito 1, de 5 até o 9. A razão de ter lhe deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse, ou esse constituísse aqui é ordenasse, presbíteros em cada cidade, como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. E ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar a outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Algumas características assim você pode dizer, mas Betão, isso aí é para todo crente. Mas algumas pessoas estão prontas para isso e vivem fazendo isso. Recebem o título de pastor. Eu sou meio avesso a título porque eu confio mais no dom. Não só no dom, mas que as características apresentadas aí são para todo crente, não é só para o pastor. É para todo aquele que ama o teu próximo. Se a igreja entendesse que é viver debaixo do controle do Espírito Santo, a gente não precisaria de ter uma série de determinações para fazer o que é certo. Reservar vaga para idoso, reservar vaga para o deficiente, cota racial. Se tem cota racial nesse país,
é porque a igreja falhou. Se é necessário ter vaga para idoso nos lugares mais próximos à porta do mercado, é porque a igreja falhou. É porque faltou pastores. Se você recebeu esse dom, que tal oferecer-se para isto? Os pastores agradecerão. Está faltando gente para pastorear. Está faltando gente para abraçar. Está faltando gente para dizer: querido, estou aqui para te ouvir. E não dar palpite, só ouvir. Está faltando gente para dizer para essa cidade que Deus os ama e tem plano maravilhoso para a vida deles. Está faltando gente lá no seu trabalho para ser ombro para muita gente que não conhece a Deus. Está faltando gente para ser ombro lá na tua escola e ser parecido com Jesus. Está faltando gente para ser pastor na igreja, para ajudar o pastor Grava, para ajudar o pastor Itamir, para ajudar o pastor Samuel, para ajudar o pastor Abner, para ajudar o pastor Guilherme, para ajudar os pastores que estão no trabalho dentro da igreja, precisando de gente que seja ombro e que tenha simplesmente controle do Espírito Santo sobre suas vidas, para ser usado, para ser bênção para a igreja, para ser bênção para o corpo. E aí a coisa muda. Dom de mestre. Já viu alguém que tem o dom de mestre? Temos que reconhecer que, embora todo pastor deve ser um mestre, tendo o dom de ministrar a palavra de Deus ao povo, nem todo mestre cristão também é um pastor. Por isso consideremos esses dois dons separados. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém tem dúvida que o pastor Itamir tem o dom de mestre? Do Espírito? Ninguém tem dúvidas quanto a isso. Lembrando de Efésios 4:11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E Romanos 12:7, se o dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Pensando não somente nisso, mas você percebe que o contexto, eles estão muito próximos. E nesse momento a gente tem que reconhecer que, embora todo pastor deva ser um mestre, tendo o dom de ministrar a palavra de Deus ao povo, nem todo mestre cristão é também um pastor. Por isso, nós estamos considerando esses dois de maneira separada. O dom de mestre, ou didáscalo, ele é perceptível. Uma dica para você que está acompanhando a escola bíblica dominical: alguns professores são exímios mestres, excelentes, com uma capacidade fantástica. Dá uma olhada nos outros vídeos e você vai ver quanta coisa boa e a capacidade que alguns deles têm, mesmo diante dessa dinâmica que nos foi imposta agora de ficar meio limitado, e a gente fica meio que travado com a preocupação do conteúdo, de algumas vezes colocar as frases na posição correta, ou não é a dinâmica que você tem numa classe. Mas mesmo assim, alguns deles têm sido maravilhosamente usados por Deus, com o dom que Deus lhe deu. E nós precisamos de mais mestres, de mais professores para a escola bíblica dominical, mais professores para ajudar com as crianças, mais pessoas para estarem ministrando, não simplesmente dentro de uma classe de escola bíblica, mas também no pequeno grupo. E aí, algumas dessas pessoas, com certeza, vão se destacar. Mas não é porque não é necessário ter destaque, não é necessário ter holofote, não é necessário ter luz. É necessário se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Por isso, procura apresentar-te diante de Deus aprovado,
como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É essa a ideia. E o dom, exercitar o dom que Deus te deu. Porque nós não podemos esquecer. Ele que foi quem estabeleceu, primeiramente, apóstolos, segundo o seu lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Mestres. O didáscalos aqui, que vem de didascalia, ensino. Esse dom, você só vai descobrir quando você começar a se preparar para ministrar, para ensinar. E o ensinar não é somente nesses ambientes que eu falei. É ensinar o teu colega de trabalho, é ensinar o teu vizinho. E não é ensinar da maneira clássica, numa classe. É ensinar com a vida, com o seu andar, com o seu caminhar. De repente você é mestre, tem o dom de mestre e ainda nem percebeu. E meu querido, você que tem o dom, se você não fizer, Deus vai ter que levantar alguém para fazer. E se você não fizer de acordo com a vontade dele e não estiver sensível à voz dele, ele é o dono da obra. A obra é dele. Tem muita gente que está aí muito preocupado com a obra. Querido, não se preocupe com a obra. A obra é dele, se preocupe em obedecer. A obra é dele e ele cuida da sua igreja. E ele é quem faz a sua igreja caminhar. Independente de mim, independente de você. Comigo ou semigo, ele vai fazer. E ele vai continuar fazendo. O Evangelho chegou até nós, gente, não foi por vontade humana. Foi pelo Espírito Santo. Até que Jesus volte, a igreja vai continuar caminhando. Mesmo com pandemia, a igreja continua caminhando. E veja quantos pastores surgiram. E veja quantos líderes a igreja Deus está levantando para a sua obra. Veja que ele continua levantando líderes. Ele continua distribuindo dons. E ainda mais agora, no momento de dificuldade, é que esses dons vêm à tona. E eu vou encerrar como eu sempre procuro colocar para você. Deixa Deus te usar. Semana que vem a gente continua. Deus te abençoe. Uma semana abençoada para você.